Se você entender esta lei universal, você muda tudo na sua vida. Eu vou te explicar. A lei da causa e efeito explica que todo efeito tem uma causa. Nada acontece sem que tenha uma causa antes. Meu nome é Fabiola, eu sou terapeuta, treinadora comportamental, e eu vou te mostrar hoje como é que você faz essa mudança de pensamento para que você consiga mudar a tua realidade. Todo acontecimento tem uma causa primordial. Nada acontece na sua vida sem que antes tenha acontecido a causa que gerou aquele efeito. Quando você tem um pensamento, você gera uma emoção, e essa emoção determina se aquilo foi bom ou ruim. Só depois do sentimento é que você tira uma conclusão se aquela situação foi boa ou ruim. Só depois de sentir. Sabe aquele ditado? Ai, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Pois é porque quanto mais você pensa naquela situação, mais disso você emana. Todo pensamento, ele emite uma onda de vibração, e essa onda de vibração, essa energia que vai para o universo, ela volta para você. Você vai atrair todo pensamento e toda situação que ressoa com aquilo que você está emitindo. O seu pensamento te levou a sentir determinadas coisas, e muitas vezes você fica achando que a depressão, por exemplo, ou que a ansiedade, por exemplo, ela é um sintoma que tem que ser combatido. Na verdade, o que você precisa se atentar é com quais os pensamentos que causam em você esse sentimento de ansiedade e depressão. O nosso corpo, ele se acostuma com aquela determinada emoção, porque ela jorra no corpo uma química, e a gente vai se acostumando. É como se a gente ficasse viciado a sentir aquilo. Então, eu vou dormir hoje, no dia seguinte, o meu corpo vai procurar as mesmas emoções, os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos que geraram aquela química a qual eu estou acostumada a receber todos os dias. Quando, na verdade, a sua ansiedade, a sua depressão, elas são causadas pelo que você está pensando. Então, o que você está pensando no momento gera uma emoção que gera essa sensação de ansiedade, de depressão, de tristeza, de estresse. E o teu corpo fica acostumado e vai buscar mais coisas que te deixem naquela mesma vibração, naquele mesmo sentimento, porque ele se acostumou a receber aquela carga energética, aquela carga emocional. O que você cria na sua realidade está relacionado com isso que você está sentindo. Então a gente pode pensar que a prosperidade, ou a abundância, ou aquele relacionamento que você deseja, você vai atrair se você estiver na mesma vibração. Quando você sente inveja de alguém, porque essa pessoa tem algo que você não tem, ou ela tem um relacionamento que você não tem, o que você está emanando para o universo não é, eu desejo ter aquilo. Não é isso que você está mandando para o universo. Você está mandando uma sensação de não ter aquilo, uma sensação de falta. Me falta dinheiro, me falta um relacionamento feliz, falta um trabalho que eu gosto. Então, a emanação que você está fazendo quando sente uma inveja, não é que você vai atrair mais pessoas invejosas para a sua vida, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai atrair mais daquela mesma emoção para você. Então, o universo vai te mandar mais situações em que você continue preso nessa mesma sensação, nesse mesmo sentimento. Vou tentar explicar melhor. Então, eu dei o exemplo aqui. Se eu sinto inveja de alguém que é muito rico, porque essa pessoa tem tudo que eu quero, ela tem o carro que eu quero, ela tem a casa que eu quero, ela tem a roupa que eu quero, ela tem o celular que eu quero. Então, todos esses sentimentos que eu estou emanando, que eu estou vibrando, está emitindo uma onda vibracional para o universo de falta. Eu não tenho aquela casa, eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquele trabalho, eu não tenho aquela roupa, eu não tenho aquele celular. É mais disso que você vai continuar vivendo, e mais disso que você vai continuar vibrando. Você
você só tem aquilo que ressoa com você, na mesma sintonia. Você atrai tudo que é ressonante com aquele teu pensamento. O pensamento, ele gera uma onda elétrica, e é esse sinal que você está emitindo e que retorna para você. Se você tem o hábito de ter pensamentos que te causem medo, que te causem ansiedade, que te causam estresse, você vai buscar mais dessas situações que te causam essas emoções, porque o teu corpo está acostumado com aquela química, é igual um vício. Quando a pessoa fuma, por exemplo, ela está acostumada a receber a nicotina ali como um combustível para manter o corpo em funcionamento, porque ele entende que ele precisa daquilo para funcionar. A mesma coisa com os pensamentos e as emoções. Então, sabe aquelas pessoas que ficam assistindo aquelas tragédias, aqueles reportagens de só desgraça? Então, o corpo dela, quando ela assiste aquilo, emite uma química. E o corpo dela vai se acostumando com aquela química. Então, quando ela não tem, por exemplo, aquilo ali, o corpo dela vai pedir. E o que que ela vai fazer? Ela vai ligar de novo a televisão para ver mais daquilo, para gerar mais daquela química, e assim ela continua vivendo daquele jeito. Então, por isso que é muito difícil você abandonar um hábito, porque o hábito é o corpo acostumado com uma determinada coisa, com uma determinada química que vai gerando o seu comportamento. Então, quando eu quero mudar o hábito, eu não quero mais ver TV, eu não quero mais ver aquelas notícias, eu não quero mais ver aquilo. Mas o corpo está pedindo aquela química. E aí você precisa ter muita consciência do que está passando na tua mente, né? Do que isso está gerando em você, e aí, quando você tem a consciência disso, você toma a decisão de não assistir mais aquilo. Então, é uma decisão. Mas você só vai ter uma decisão se você estiver desperto, se você estiver entendendo que aquilo que você está procurando está te fazendo mal. E muitas pessoas não têm essa consciência, né? As pessoas hoje vivem, sabe aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, ela só está reagindo a algo que está acontecendo que ela acha que é fora dela, porque ela não está parando para pensar e tomar as decisões por ela própria, pela consciência. Por isso que o conhecimento é muito importante. Se você não tem conhecimento, você não sabe que aquilo que está causando a desgraça na tua vida. Então, você está ficando cada vez mais pobre, você não tem o relacionamento que você quer, você não tem a saúde que você quer, porque nós somos um corpo que ele reflete o que tem na nossa alma, o que a nossa alma sente. E aí o corpo reflete. Então, você está criando doenças físicas e doenças mentais e emocionais. E você passa a vida inteira atraindo essa mesma onda de energia para você. Isso passa a ser o seu ponto de atração. Você se acostumou tanto a fazer aquela coisa daquela determinada maneira que você busca cada vez mais aquele tipo de sensação, aquele tipo de informação. E você é o seu próprio ponto de atração. Então, é como se você fosse uma antena aqui, que está emitindo uma onda, que está indo para o universo, né? E essa onda vai voltar para você, a mesma onda. É o mesmo tipo de informação. Só existe o assaltante porque existe alguém que tem a vibração de ser assaltado. Então, se eu vivo com medo de ser assaltado, existe uma pessoa que saiu de casa para assaltar, essas duas energias é a mesma coisa. Então, eu tenho medo de ser assaltado, eu estou mandando para o universo, medo de ser assaltado, essa informação. Aqui, ó, esse daqui tem essa informação de assalto também, o mesmo tipo de onda. Então, um se liga no outro. Então, você tem o medo de ser assaltado, e aí tem um assaltante que vai te encontrar. É a mesma onda, é a mesma frequência. Então, se eu não saio de casa, por exemplo, com esse tipo de pensamento, eu estou aqui. O assaltante está nessa onda vibracional aqui. Ele não vai me encontrar. Mas se eu baixo e fico com medo de ser assaltado, eu estou na mesma vibração dele, eu estou na mesma onda dele. Então, ele me encontra. Porque que às vezes tem casas que são assaltadas assim, uma do lado da outra.
mas é a mesma casa que é assaltada, 5, 10 vezes, porque as pessoas que moram ali emitem uma onda vibracional que alguém capta, porque nós somos uma antena, a gente capta as ondas e é inconsciente, tá? A gente não fica percebendo isso a todo tempo. Qual é o segredo aqui? Quanto antes você mudar o seu ponto de atração, mais rápido a sua vida muda. E como é que eu mudo um ponto de atração? Primeiro, mudando os meus pensamentos, porque quando eu vou dormir, zera tudo. Meu corpo fica lá em repouso, minha mente está quieta e eu não estou pensando em nada. Por isso que a gente fala que o primeiro horário da manhã, não ligue televisão para você ficar vendo notícia ruim, não fique buscando, não leia o jornal. Vá fazer o seguinte, coloca um áudio de frequência vibracional mais elevada. Coloca um áudio que te dê motivação, uma música alegre. E também não coloca música de sofrência, porque também é a mesma baixa de vibração. Tenho até um caso para contar de uma cliente que fala assim: ah, meus relacionamentos não dão certo, são sempre homens que me traem, não dá certo. E aí, outro dia eu vi no Instagram dela, ela num show, e esses shows desses sertanejos de hoje, de sofrência, mas a música que cantava era só de coração partido, de que foi abandonado e que foi embora. Então, como é que essa pessoa que curte esse tipo de música vai ter um relacionamento bom na vida dela? Ela não vai. Então, por isso que é tão importante você ter essa consciência de que o seu pensamento, aquilo que você está emanando, aquilo que você está sentindo, está gerando a sua realidade, é muito importante. Porque senão você vai colocar a culpa sempre no outro. Sempre você vai ser vítima dessa pessoa que te abandonou, do marido, da esposa, do namorado, da namorada, do governo. A culpa é sempre do chefe, é culpa do vizinho, nunca é culpa sua. Quando, na verdade, você é o próprio responsável por estar vivendo naquele contexto. Vamos imaginar assim, um prédio. Cada andar é uma frequência vibracional, tá? Então, a pessoa que mora no primeiro andar, ela só vai ter acesso a esse primeiro andar. A pessoa que mora no segundo andar só tem acesso no elevador para chegar no segundo andar e assim sucessivamente, até lá no topo, tá? Então, uma pessoa que mora no último andar, ela não tem acesso às pessoas que moram no nível mais baixo, do mesmo modo que as pessoas que moram no nível mais baixo não têm acesso aqui à pessoa que mora no nível mais elevado. O seu pensamento está gerando em você uma emoção que está te mantendo nos níveis aqui onde você está. Se você tem um comportamento que você não gosta, que você quer chegar aqui no topo, mas você está aqui, você tem que olhar quais os tipos de pensamento que eu estou tendo e já parar ele na hora, porque não é fácil, vou te dizer, exige esforço, porque como eu disse, o seu corpo já está acostumado a receber aquela química, então exige um certo esforço de você estar consciente de que você não quer mais aquilo. E aí você corta o pensamento na hora, coloco uma música elevada. Eu tenho um canal aqui de frequências vibracionais mais elevadas, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Então, acessem, porque nós temos em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E como você está acostumado a ter os mesmos tipos de pensamento, eles vêm automático, até que você mude esse padrão de pensamento que você está tendo. Então, esta lei da causa e efeito é o que está fazendo você viver a vida que você está vivendo hoje, de escassez, de um relacionamento ruim, ou de um trabalho que você não gosta, ou de uma saúde ruim, porque as tuas células estão sentindo essa vibração negativa e ela está te informando que você não está bem emocionalmente e mentalmente. É só isso. Então, mude o seu padrão de pensamento. Por isso que é importante você conhecer, ler livros. O livro Kybalion é um livro que você pode ler, que é onde tem as 7 leis universais. E esse livro é o que é a chave para que você consiga entender como que você está
gerando a tua realidade que você está vivendo. Então, a culpa, a responsabilidade não é do outro, é sempre nossa, tá? Eu vou deixar aqui o Eu vou deixar aqui embaixo o link para o canal Despertar da Mente, que é o meu outro canal, onde eu só coloco as frequências e lá eu coloco leitura de livros também. Tem um livro inteiro lá do livro Peça e Será Atendido, que é onde a gente aprende a fazer exercícios de manifestação, que é bem legal, e áudios de frequências elevadas, para que você acorde no dia e não ligue a televisão, não veja notícia ruim, nem coloque música de baixa frequência, mas coloque um áudio de vibração para você reprogramar a mente. Por isso que é tão importante você reprogramar a mente. E quem quiser também tem o meu contato no WhatsApp. Eu sou terapeuta, trabalho com hipnose, trabalho com terapias sistêmicas. Posso ajudar você a mudar o seu padrão de pensamento.